não um título nobilitário porque é também administrativo, mas é um título religioso, então ele não necessariamente encarnou a figura de Cristo. A gente pode gostar ou não, da mesma maneira que uns gostam de Bento XVI e outros não. Outros gostam mais de Francisco, particularmente na qualidade de ex-frade, gosto mais de Bento XVI, mas muitos, ou a grande maioria, vai gostar mais de Francisco, que é o 266º Papa. E Francisco Cândido Xavier, que é uma grande alma, uma grande persona, certamente, sem sombra de dúvidas também uma Mahatma, ou seja, uma grande alma, ele foi um grande médium, por assim dizer, mas não propriamente um Cristo. Nem ele se colocou, humilde que era, jamais se colocou nessa posição. Ele nunca disse que era o salvador da humanidade, o salvador do Brasil, né, o Messias. Não, ele é tão e somente um servidor de grande luminosidade, mas essa luminosidade mais reconhecida por nós do que auto-atribuída a si próprio. Você você foi frade, né? Sim. Então é ex-frade, posso dizer assim? Carmelita. Você pode falar um pouco mais sobre os antipapas? Sim. É uma questão histórica até, né? Uhum. Mas é relativamente simples, no sentido de que, ao longo da história, existiram disputas políticas dentro da igreja. Qual foi o primeiro papa? Foi Pedro. Quando Jesus olha para Pedro e diz: olha, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavras de Jesus. A Igreja Católica interpreta da seguinte maneira: pedra no sentido de ser a base angular da minha igreja. Diferentemente das igrejas que nós temos hoje, que foi fundada pelo Chiquinho, pelo Joãozinho, pela Mariazinha, a Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada diretamente por Jesus, tendo o Simão Pedro, como seu primeiro papa. E a partir daí foi se estabelecendo a contagem até chegar no 266, que é o Francisco. Existe essa linha. E ao longo da história existiram diferentes também papas dissonantes, dados por disputas políticas, né? Às vezes um rei defendia esse papa, o outro defendia um outro papa, e assim sucessivamente. Mas até onde nos é possível ir, o Papa Francisco é o real sucessor de Pedro. Mas então os antipapas existiram por conta das disputas políticas. Exato. Entendi. Da mesma maneira que há uma disputa, inclusive, no que tange ao título de Dalai Lama. Sabido que o atual Dalai Lama, o conhecido Dalai Lama, ele fugiu da China por conta do comunismo. E a China, que é ali a detentora do território do Tibete, que é onde ele reina, ela própria instituiu ou apontou outro Dalai Lama. Então existe também outros Dalai Lamas, não é só o próprio, além de lamas, existem outros Dalai Lamas, ou seja, outro líder religioso indicado pelo comunismo chinês, que o Ocidente, entre aspas, não reconhece, porque a gente só reconhece esse Dalai Lama, mas o governo chinês indicou outro. Você foi embora, fugiu, porque o Dalai Lama não mora no Tibete, ele mora na Índia. Ele foi deportado por conta ou saiu, né? Foi exilado por conta da perseguição do comunismo chinês. Mas existem outros. Então, isso é política, não propriamente religiosidade.